Qual era a vocação? Era grande desafio, porque Deus sempre tem nos desafiado. E falar de desafio, o profeta Jonas, agora ele foi chamado. Ele sabia orar, ele sabia pregar, o profeta Jonas. E Deus vai dar uma vocação para Jonas. E vai falar: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Porque o pecado do povo já estava subindo mal à narina de Deus. Mas você sabe uma coisa, que Deus não se agrada é do pecado da humanidade. Por quê? Porque através, desde o começo do jardim do Éden já começou o pecado. Era o pecado de quê? O pecado da desobediência. E fala de desobediência, o próprio Deus agora vai colocar o primeiro mandamento. Qual é o missionário Carlos? O mandamento: toda árvore do jardim tu comerás, mas é do meio do jardim não comerás e nem tocarás, porque se comer e se tocar certamente morrerás. E ali, através do homem, foi passada uma orientação, mas o homem ainda não tinha sua disjuntora. Deus vai tirar da costela de Adão a mulher e vai fazer a mulher estar do lado como uma disjuntora. E a serpente era mais astuta de todos os animais do campo. Porque sempre o que é astuto não é aquela pessoa que está enganando, mas é aquilo que o diabo entra no corpo dela e fala através da boca dela. É para você fazer não aquilo que Deus ele determinou para você fazer. E o determinar de Deus na vida de Jonas era se levantar, era ir pregar a palavra do Senhor, era ir orientar aquele povo. Mas teve algo que Jonas ele retrucou e questionou. Porque tem coisas que Deus manda você fazer, tem coisas que Deus manda a gente fazer e a gente não quer fazer. Porque quando o Senhor vai chamar Jonas, vai mandar ele se levantar para ir para Nínive e pregar, sabe o que ele vai fazer? Em vez de ele ir para a direção certa, ele vai para outro lugar. Em vez de Deus falar assim: vai para a igreja, vai ouvir o culto, vai sentar lá, vai aprender. Em vez de você querer ir para a igreja, você vai lá para outro lugar. Aí Deus não se agrada nisso. Aí Deus manda o quê? Deus manda o vento soprar. Porque Deus falou assim: Jonas, se levanta, vai lá, prega contra aquela cidade. Fala de Nínive, fala que estava no domínio do povo romano. E fala de Roma. O rei de Roma sempre não gostava dos cristãos. Porque se você ir hoje em Roma, é a mesma batalha entre Israel e entre Nínive. Entre Israel e entre a Síria tem uma faixa de casa. Porque os sírios são bárbaros. Os profetas que entravam naquela cidade, eles matavam o profeta. Mas Deus chamou Jonas, e Deus tinha chamado na vida de Jonas. E o que era para Jonas fazer é entrar na palavra e deixar Deus usar ele dentro daquele lugar. Aí sabe o que aconteceu com Jonas? Agora ele vai olhar para os sentimentos, porque às vezes na vida do profeta ele usa o sentimento. E Deus vai fazer ele agora tomar direções erradas. Qual é a direção, pastor? Ele vai para outro lugar. Ele vai para Tarso. Ele vai para o lugar da Espanha. Ele vai para outro lugar. E não teria ir para onde Deus ele mandara. Se é na boca de fumo, eu vou tomar uma direção para ir lá. Se é nas esquinas, eu estou indo lá. Mas Jonas não queria fazer aquela obra missionária, porque Jonas era um grande missionário, e era uma grande missão. E fala de missão, era 3 dias de caminhada para entrar dentro daquela cidade, para Deus convencer
convencer o coração daquele que matava, é para Deus convencer o coração daquele que roubava, para Deus convencer o coração daquele que adulterava, para Deus convencer o coração daquele que fazia todas as coisas erradas. Era 3 dias de caminhada, porque eu estava palestrando com o Espírito Santo pela madrugada. Ele falou comigo, sabe o que? Que Jonas, ele entra no navio, mas o navio que Jonas entra é um navio para ir para Tarsis. Mas Deus queria que ele fosse para Nínive. Porque não adianta Deus mandar você fazer uma coisa e você está indo na contramão da vontade de Deus. E quando você anda na contramão da vontade de Deus, sabe o que acontece? O vento começa a soprar. Por quê? Porque, missionário, porque Jonas estava dentro do barco e o barco só tem ímpio. Só tem pessoas que adoram imagem de escultura. E a palavra de Deus ensina que todas essas imagens são inúteis, porque tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas... E ele vai para o porão do navio e fica escondido lá. Ele fica dormindo. Jonas, ele dorme. E hoje tem muitos crentes que dormem o sono da indolência. A Deus manda você se levantar. A Deus manda você buscar. A Deus manda você evangelizar. Deus manda você falar dentro do teu lar. E você se cala. Você não quer obedecer à voz do Senhor. Mas Deus levantou uma grande tempestade, de uma forma que o barco ia quebrar. Estava pronto de se quebrasse. E Jonas estava lá no porão do navio. E quando ele estava no porão do navio, o capitão falou: que coisa estranha que está acontecendo aqui. Eu vou lá embaixo, eu vou descer a escada, eu vou acender a luz, eu vou ver quem está dormindo, porque até o ímpio vai mandar você se levantar. Até, meu Deus do céu, sabe por quê? Porque em Senador Camará, numa estação de trem, quando eu fui atropelado pelo trem, até o ímpio falou: se eu fosse você, estava nos pés do seu pastor. Se eu fosse você, estava nos pés do Senhor. Por que, missionário? Porque tem circunstância que a gente passa, porque é a mão do Senhor que faz você passar. É porque o preço, essa circunstância é pela desobediência. O Senhor já falou: não é aquele homem que eu quero que você fique. O Senhor falou: não é aquilo que você está fazendo que eu quero que você faça. Aí você lá faz, aí fica o vento soprando. E fala do vento soprar, não é só você que padece, é toda a tua casa, é todo o teu lar, é toda a tua família, é todos aqueles que estão ao redor de você. Eles padecem por cada desobediência de um. Todo mundo vai perecer. Por quê? A missionário vai perecer se você não se posicionar para falar a palavra da verdade. O vento vai soprar. Por que vai soprar? Porque não adianta dentro da tua casa ter Jonas, pessoas fugindo do chamado, e Deus tem uma obra, e Deus quer mudar o quadro, e você continua, aleluia, passando a mão. Sabe por quê? Tem casa, tem lares de pessoas cristãs que entra bebida, que entra cigarro, aqui vem um namorado com a filha e dorme lá. Tem pessoa dentro de casa que você fala: não pode botar aqui, não tem nada. O vento vai soprar, mas Deus está usando a minha boca, e Deus está falando: se você não se levantar para pregar, não tem como Nínive se converter. Por que, missionário? Porque o que era para Jonas era para Jonas, o que é para você é para você. Adianta chamar o pastor, porque chama: pastor, o vento soprou e o capeta se levantou na minha casa para fazer oração. Mas Deus está falando:
Jonas, se levanta, porque eu tenho uma chamada contigo. Eu tenho algo para concretizar na sua vida. Por quê? Tem algo para concretizar. Sabe por quê? Porque Deus agora vai preparar um grande peixe. Fala do peixe, fala de fedor, fala de odor. Porque ele estava limpinho, né? Não, ele estava limpinho depois que o Senhor chamou ele. O Senhor mandou ele se levantar limpinho. O Senhor manda ele se levantar, mas limpinho. Ele estava limpo. Ele estava com aquele cheiro de pescadinho. Aquele cheiro de, sabe aquele cheiro? Ele não estava fedendo. Ele ficou fedendo depois que fizeram uma aposta no navio, lançaram Jonas para o lado de fora. E sabe o que aconteceu? E o peixe traga ele. E leva ele para dentro da profundeza do mar. E quando leva ele para dentro da profundeza do mar, ele fica 3 dias e 3 noites ali, clamando a misericórdia. Porque sabia, o afastado sabe, que quando ele voltar, Jesus vai perdoar ele e ele vai estar de volta. Mas muitos usam como Salomão de sabedoria. Porque até o ímpio tem sabedoria. Porque Deus deu a sabedoria para o ímpio. Aí você vai evangelizar um ímpio. Aí você fala assim para o ímpio: o Senhor quer um posicionamento teu. O Senhor quer uma chamada na sua vida. O Senhor tem uma chamada. Aí ele fala um tempo determinado. Porque quando Salomão aleluia. Quando Salomão, ele vai falar acerca do tempo, ele está afastado do propósito de Deus. Por isso que ele começa a se lamentar, a falar: é melhor viver numa casa de luto que uma casa de alegria. É melhor viver tristeza do que viver todo mundo rindo aí fala de vaidade, tudo é vaidade. Porque quando ele vai escrever isso, ele está fora da vontade de Deus. Porque Salomão, ele teve o reinado perfeito. E tudo que Salomão vai pedir, ele vai pedir sabedoria. Porque o princípio de tudo é do temor. Para você não cair no mundo, para você não prostituir contra Deus, para você não fazer o que é errado, para você não xingar o palavrão, crente. Porque tem crente palavrudo, meu Deus do céu, tem crente que está na igreja, prega, canta, mas chega em casa, quando o capeta se levanta, ele xinga o palavrão e sai da graça. Mas Deus está usando a minha boca e está falando: Jonas, através do arrependimento, eu entro para te colocar na direção certa. Porque tem coisas, Deus falou para mim, tem coisas que é para a gente fazer e tem coisas que é para Deus fazer. Tem coisas que Deus não vai se opinir nas nossas atitudes, nas nossas decisões. Porque se Deus opinisse na decisão de Jonas, não ia acontecer nada daquilo. Mas foi um propósito de Deus, para Deus colocar em um propósito certo. Porque até aquilo que dá errado na tua vida é aquilo que vai dar certo. Por quê, pastor? Porque às vezes você está embaraçado, às vezes você está na direção errada, mas Deus, ele faz o quê? Sempre Deus arma um cenário para te colocar no propósito certo e na direção exata. Porque quando ele estava no ventre do peixe, era 3 dias e 3 noites. Porque 3 dias e 3 noites, Jesus Cristo no primeiro dia morreu e no terceiro ressuscitou. Ele estava no ventre do peixe e ele estava lá e ele comparou aquele ventre do peixe como o inferno. Ele fala: Senhor, na angústia eu clamei ao Senhor. Porque essa clama quando está angustiada, essa clama quando está atribulada, essa clama quando as coisas estão dando tudo errado. Mas quando está tudo certo, você não clama, não busca na casa, não vem para as doutrinas. Às vezes até domingo nem aparece.
Aí sabe o que é que você fala? Aí o pastor fala, minha filha, por que você não veio para o culto da família? Não, estava em casa, estava com a minha família. Não, eles vieram muito de longe, pastor. Aí arruma uma desculpa. Esse aí tem desculpa para tudo. Para fazer a obra também. Mas às vezes para tomar uma decisão você não quer. Porque tem coisas que é o nosso querer e tem coisas que é a vontade de Deus dentro do nosso querer para as coisas acontecer. Deus pega Jonas e faz eles orar para se arrepender. E ele está no porão do navio. É rolo, é palavra, não tem estudo, mas pela misericórdia Deus que faz tudo. Agora, Jonas vai fazer o quê? Jonas vai orar. E quando Jonas ora, era o propósito de Deus da viagem de Jonas. Porque em vez de ele viajar no barco, ele vai viajar no ventre. Entende? Porque quando o peixe vai para os fundos, profundeza, e ele ora, Deus agora começa a se movimentar ao respeito de Jonas, porque não tem como Deus se movimentar se você não orar, porque para Deus movimentar é através da oração. E quando Jonas ele se arrepende, e quando Jonas ele pede a direção, o que o peixe vai fazer? Aí vai botar ele vai vomitar agora Jonas na praia, pertinho, e é um dia de caminhada para Jonas entrar naquela cidade e pregar a palavra. É com a palavra que Deus deu a Jonas, a pregação que Deus já deu a Jonas. Sabe qual era a pregação? A Nínive se converte do seu pecado, se converte da sua prostituição, se converte da sua malícia, se converte do seu engano. Senão vai descer Deus aqui e Deus vai matar desde o animal do campo até as crianças, aqueles mamá que tomam mamá no peito, e todos até o rei, porque o rei, a própria rainha, meu Deus, é a deusa chamada Diana. Falar de Deus, fala a metade mulher e metade peixe, a metade homem e metade peixe. Essa eram os deuses que eles adoravam. É uma coisa que Deus não gosta, é de idolatria. Adora o Senhor, glorifica, idolatra Ele. Assim idolatrar imagem esculpida, idolatrar homem, o Senhor Ele não está nesse negócio. Por causa de quê? Porque o propósito é com Jonas e o propósito é com você. Até você não querer entrar na direção certa, o vento vai soprar. Mas quando ele entra naquela cidade, sabe o que vai acontecer naquela cidade? Todo mundo vai se arrepender. Porque o próprio João diz: arrependei-vos que é chegado o reino do céu. Mas Jonas prega o arrependimento, mas não estava arrependido. Ainda tinha um sentimento dentro de Jonas. E aquilo tinha que sair de Jonas para Deus trabalhar. Porque Nínive pegaram, muitas pessoas até pregam assim, mas a gente prega através da direção do Espírito Santo. Pegaram a família de Jonas e mataram a família de Jonas. E qualquer profeta, qualquer ministro, qualquer sacerdote, qualquer atalaia que entrava em Nínive, eles pegavam, matavam e colocavam em frente à cidade com fogo para incendiar e para acender a cidade. E tinha vários profetas, porque falar de profeta, sabe o que fala? Profeta é profeta
profeta que fala a verdade, e por falar a verdade, muitas das vezes você não vai ter estalto, não vai ter aplauso, às vezes a igreja não vai ter nenhum glória, por falar a verdade. Mas sabe o que aconteceu com João Batista? Ele perdeu a sua cabeça por pegar a verdade. Sabe o que aconteceu com Tiago? Ele perdeu a sua cabeça, porque o domínio de honra, aleluia, o domínio de Roma era Herodes, e naquele tempo Herodes, ele estava fazendo uma perseguição contra a igreja primitiva, para pegar a liderança da igreja, porque o que o diabo ele quer é acabar com a liderança, mas o Senhor levanta a igreja primitiva para estar em oração, porque quando tem oração, o capeta não tem campo. Ele vem por uma porta, mas 7 ele tem que ir embora. Ele tem que fugir de você. Ele tem que fugir da tua casa. Não tem aquelas discussãozinhas, tem que sair de lá. Mas quando você cala e você no pensamento, Satanás, aqui não. Porque aqui é casa de pessoas que têm a presença de Deus. Eu posso ver quem tem a presença de Deus. Aqui quem tem a presença de Deus. A Deus traz a paz meio à tribulação. Aqui eu estou passando por uma luta. Ou talvez o ano de 2022 não foi o melhor ano da minha vida. Mas o 2023 entrou com a direção certa. Aqui através de você, mano, a direção para pregar. Eu vou pregar onde? Eu prego no ônibus, eu prego na rua, eu prego na calçada, eu prego no campo, eu prego aonde Deus ele abrir a boca. Não tem tempo e nem entende. É tempo e fora de tempo que a gente tem que pregar a palavra. E agora Jonas vai fazer o quê? Jonas agora vai pregar. Nínive toda se converte. Todo mundo vai jejuar, porque crente que no jejum é brecha para o diabo entrar. Porque a casta de demônios sai através de jejum e oração. Talvez Deus falou para mim um culto de doutrina. Porque através do jejum e oração você se fortalece. Mas no mundo espiritual existe uma hierarquia e um principado, uma potestade. Às vezes você dobra o joelho para orar e você pensa no seu pensamento: Deus não está ouvindo a minha oração. Porque cada vez mais eu estou forte. Quando eu desço na oração e vou orando, eu fico fraco. Por quê? Sabe por que acontece isso? Porque há demônios que se levantam. Lembra de Daniel? Quando Daniel coloca o primeiro propósito: não contaminar, a não sentar na mesa do rei, não se contaminar, a comer os manjares do rei, mas sim só se separar com água, com legume. Aí ele coloca um propósito no coração de fazer o que? De jejuar, aleluia, 21º dia. Mas o primeiro propósito de Daniel, ele coloca no coração de orar. Deus já respondeu a oração de Daniel, Deus já respondeu, mas tinha uma batalha no mundo espiritual, porque às vezes você ora pela vida daquele jovem que toma caminhos errados, e que em vez de ir para a igreja, ele quer ir para o tráfico, em vez de ele quer se posicionar no chamado, ele quer coisas erradas. Sabe o que acontece? Fica uma batalha entre a luz e entre as trevas. Mas Daniel orava, e o rei da Pérsia se levantava contra a oração de Daniel. Mas Deus desceu com o anjo guerreiro. Ok, enquanto nós estamos aqui, Deus está descendo com o anjo guerreiro lá. Enquanto nós estamos aqui, Miguel, ele está pelejando para Gabriel descer com a mensagem. Porque às vezes a mensagem não é revelada, porque tem principado e potestade que impede a mensagem descer, a mensagem ser liberada.
É como o ladrão de palavra que fala, né? Às vezes Satanás ele vem para roubar a palavra. A lei do semeador, antes de a palavra ser lançada no seu coração, vem um ladrão e rouba. É por isso que é bom você ter ouvido para ouvir a palavra e coração sensível para receber e guardar. Na hora da palavra você está na sensibilidade para entender aquilo que Deus está falando com você. E quando você ter essa sensibilidade, chegar lá fora, você guarda, você se brinda, porque a palavra é o teu escudo e você vai precisar dessa palavra. E Jonas agora, ele vai ficar debaixo de uma dobreira, porque tem crente que só quer a sombra e água fresca, ficar debaixo da dobreira e falar debaixo da abobreira. Sabe o que aconteceu? Ele estava lá, estava cansado, e uma sombra e um refrigério, porque quando tem refrigério você tem que ficar preocupado, porque tem luta que vai chegar. Em Jonas agora vem o verme e come aquela abobreira, come aquela planta. E sabe o que acontece? E quando o verme come aquela planta, agora tudo acaba. Agora o sol quente bate na cabeça e ele vai reclamar. Ele fala: Senhor, eu sei que o Senhor é Deus misericordioso, que me colocou no ventre do peixe e que me tirou do ventre do peixe. Eu sei que o Senhor é Deus que pode usar de misericórdia, e o Senhor usou de misericórdia com aquele povo, mas não usou de misericórdia comigo. Sabe por quê, pastor? Não usou de misericórdia, porque Deus ele entende o coração do profeta. Às vezes Deus tem algo para a vida do profeta e o profeta fala: Senhor, não é comigo, eu quero morrer, é mais fácil morrer do que viver. É um tempo que fugiu do propósito, mas um tempo que o Senhor resgatou e falou: é aqui, eu vou colocar exaltação, é aqui que aquele traficante vai falar: não aguento mais, eu estou perseguido, é muito demônio e vai ter que se converter. É aqui, é desse lugar, é desse lugar. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa não dá nada por coisa menor, mas Deus falou: seja fiel no pouco, que no muito eu colocarei. E falar de muito, o Senhor coloca. Como eu vivo pelo Senhor e pela obra, e Ele vive por mim. Um precisa do outro. E como eu preciso do Senhor, e o Senhor precisa de mim. Porque para a obra de Deus ser tocada, se você não quiser tocar a obra, Deus vai levantar uma prostituta, aquela que estava com o shortinho mais curtinho, aquela que é falada pela comunidade. Deus levanta ela lá e coloca aqui na santidade para pregar a sua palavra. Mas Deus, quando nós não queremos ir, Ele envia outro. Mas com Jonas, era com Jonas. Deus não tinha outro para levantar, não, só Jonas. O chamado era só para você, é só para você, João. Não adianta correr daquilo que Deus ele tem para fazer na tua vida, não. Muitos me criticaram, não, muitos me julgaram, mas o Senhor que te chamou, e é você que aquele povo vai se converter. Porque quando Jonas vai pregar a palavra da salvação, talvez ele entra na cidade e fala: Nínive, entre 40 dias, se ninguém se converter, Deus vai descer com destruição. Mas sabe o que acontece agora? Ele prega em uma pregação, ele ganha 120 mil almas para o Senhor, porque uma multidão, Deus está no meio da multidão, não, mas o milagre é operado através da multidão. E Deus falou para mim assim: homem, eu tenho visto as suas lágrimas, eu vejo pela madrugada, quando
o Senhor fala, Senhor, o Senhor me chamou, eu não queria isso para mim, porque muitos pastores, muitos profetas, não queriam ser profeta, mas o Senhor escolheu a dedo, e Deus falou que vai honrar, Deus vai honrar, Deus falou que vai usar, vai converter a macumbeira, pode lançar macumba, feitiço pode, mas sim está coberta debaixo do esconderijo do Altíssimo, e no tempo certo as afrontas vai cair por terra. Sabe por quê? Porque às vezes você é mais afrontado, não é na igreja, mas dentro da família, dentro da parentela, é taxado de bobo, é taxado de pessoas que vêm falar para você aquilo que você não é, mas se Deus te fez assim, e se Deus te fez assim, você é aquilo que Deus te fez. Por quê? Sabe por quê? Porque eu sou taxado de menino. Fala que eu estou santarrão. Né, pastor? Fala que eu estou muito fanático. Porque é mais fácil a gente ser fanático aqui do que ficar rolando pecado. Porque tem pessoas que você anda do lado dela, ela vai te levar para o pecado. Aí você fala assim, Senhor, eu quero mandar pessoas do meu lado só de Deus. Porque para um jovem que foi atropelado pelo trem, não foi pelo ônibus. E a mãe falava assim, um chamado, tem uma bateria lá na igreja. Olha, tem coisas boas, amizades novas para você conhecer. E só queria saber de coisas erradas. Só tráfico. Porque aqueles que Deus tira do tráfico, Deus leva lá no tráfico para pregar também. E sabe o que aconteceu com Jonas? Jonas pediu até a sua própria morte. Não pede a morte. Porque se Deus ouvisse toda a nossas orações, entende? Se Deus ouvisse todas as orações, mas já estava perdido. Porque tem oração que a gente faz para Deus, às vezes é a oração de Jeremias, de lamentação. Só fica lamentando aquilo que está passando. E Jonas era um profeta lamentão. Ele é desobediente, sim. Muitos usam desobediência usa meios, interfúgio para falar para Deus. Para justificar, para não fazer a obra. Mas a obra tem que ser feita. E a obra era com o profeta Jonas. A obra é contigo, irmã. Não adianta você correr. Não, eu estou passando por luta. Vai fazendo a obra que a luta vai embora. Vai fazendo a obra que Deus vai colocando tudo no seu devido lugar. Não, mas irmão, o meu casamento está quebrado, tá? Sangue de Jesus tem poder. Deus tem o poder de colocar tudo no seu devido lugar. Não, Ele afastou e eu estou permaneci de pé. Ele foi embora, irmão. Mas quem tem que ir embora é Satanás. Não é ele. Porque às vezes uma pessoa que está do teu lado, porque é usada por ele para te espetar, se você ficar calado, ela começa a rir, debochar. Falando assim, eu estou brincando contigo. Mas às vezes, isso é um plano do inimigo. E para nós entender, para a gente discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo, nós temos que estar muito sensível à voz de Deus. E Deus vai salvar a sua casa. Tá? Vai arrumar bagunça. Porque quando Deus entra, Ele entra para colocar tudo em ordem. O jovem não vai andar mais com pessoas que não é para andar. Sabe por quê? Porque tem a amizade que influencia. A fumar maconha, a andar armado. E quando a mãe passa, ele esconde até a arma.
Mas há poder no sangue de Jesus, porque Deus tem uma grande obra para fazer. E Deus, no tempo certo, vai trazer por essas portas e vai ser pregador da minha palavra, vai ser ministro do meu evangelho. E sabe o que Deus está falando para mim? Até a noite, o espírito da insônia, ele tem rodado, mas você vai dormir. Você vai dizer como Davi no Salmo 3:5, em paz eu deitei, dormi e acordei. O Senhor me sustentou. Continua buscando. Se não aconteceu ainda, porque o Senhor vai fazer no tempo certo. E fala do tempo certo, sabe o que fala? Que a gente tem que entrar dentro do posicionamento para Deus trabalhar. E fala de posicionamento, Deus não dá agora porque conhece teu coração. Aí daqui a pouco está no bar tomando cerveja de novo. E Deus não quer isso. Tudo que Deus ele quer fazer é bom, perfeito e agradável. Primeiro, no mundo espiritual, ele prepara você para você receber a bênção. Porque quando você recebe a bênção despreparado, se torna maldição. E Deus não quer que ninguém fique amaldiçoado. Deus quer abençoar os seus filhos. Deus quer descer com a bênção. E Deus quer quebrar as maldições. A maldição aonde, missionário? Maldição da saúde. Porque o diabo não vai te infartar, o diabo não vai tocar nas suas pernas para você não caminhar. Porque eu vejo Deus agora te dando saúde, porque você precisa de saúde. E Deus falou para mim assim: o nome dela é Amara, porque ela está numa amargura de alma que precisa ser curada. Mas Deus que coloca a amargura, porque eu lembro do profeta Ezequiel, para pregar a palavra, descia como mel, mas dentro do ventre incomodava. Quem é chamado de Deus não tem escolha, mas é chamado e tem que ficar no chamado e posicionado no chamado para Deus fazer dentro do chamado. Por quê, missionário? Porque até onde você for, você pode estar até afastado. O ímpio vai mandar você pedir para orar. Ora por mim, porque eu preciso. E vejo Deus até afastado. Deus, que isso? Porque você não tem escolha. Foi como ontem, eu passei ali por Padre Miguel, tinha uma moça cantando karaokê. Cantando karaokê. E falar de cantar karaokê, ela sabia cantar bem. E o Espírito Santo soprou no meu ouvido e falou: lá, é um dos nossos. É uma ovelha perdida da casa de Israel. Porque falar de cantar no karaokê, ela era levita da casa do Senhor. Milhares e milhares de pessoas fizeram como Jonas. Se frustraram e fugiram da direção. Mas Deus quer que você entre na direção. Tem coisas que a gente não bate boca. Tem coisas que é o joelho, a oração. Nem pergunta por que você fez isso. Pergunta não. Vai para o joelho. Porque quando a gente vence a luta no joelho, a gente vence a luta calado. Foi como Davi. Davi, ele vai lutar contra os filisteus, pastor. Vê aí na Bíblia, 2 Samuel 21:15. Ele vai lutar contra os filisteus. E quando ele luta contra os filisteus, ele cansa dentro da luta. Porque tem luta que você luta, ora, sobe um monte, jejua, paga um preço, mas você cansa. E tinha um gigante chamado Esbibenove, que viu a fragilidade de Davi, que viu que Davi, ele lutou e se cansou. E sabe o que ele vai fazer? Ele falou assim, é no momento de fragilidade que eu vou pegar ele.
Porque o diabo é covarde, ele vem no teu momento de fragilidade, é na área sentimental. Quando você está sensível, aí ele vem colocando um prato, a melhor prato, é para você cair. Mas sabe o que vai acontecer com Davi? Davi, ele vai cansar. Abisai, ele vai se levantar. Por quê? Porque Esbibenove, ele cinge uma espada, uma lança, para matar a vida do ungido de Deus. Aí sabe o que vai acontecer? Abisai pula na frente, e quando ele pula na frente, sabe o que ele faz? Ele mata o gigante. E quem era aquele gigante? Era o filho de Golias. Ele veio vingar a morte do seu pai. Porque lembra de Davi quando pega as 5 pedrinhas para matar o gigante? Ele vem vingar. Meu Deus. Aí Deus me deu revelação aqui. Glória a Deus. Fala que muitos filhos vingam a morte do seu pai. Porque o pai era traficante e morreu no tráfico e ele está lá. Mataram meu pai também, eu vou matar. Mas já está repreendido. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Isso se chama maldições, que corre de geração em geração. A filha não deu, a mãe não deu certo no relacionamento. Também a filha passa por mesmo processo. Porque o mundo já lançou a maldição. O mundo, quando a filha está em forma, já fala assim, ó, quando passa lá igual a mãe. Ela vai seguir o mesmo caminho, mas há poder no sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus vai chamar e Deus vai transformar. E quando Davi, ele cansa na batalha, agora vai levantar Abisai para lutar as guerras dele. Porque sempre quando você cansar, vai ter uma pessoa de joelho pela tua vida orando, pastor. Sempre quando você se cansar, vai ter alguém que vai lutar as suas guerras, as suas lutas. Até a lâmpada de Israel apagar, porque ele não poderia ir para a guerra, porque a lâmpada já acabou. E para a gente ir para a guerra, nós temos que pegar a lâmpada. Porque tem 10 virgens, né? As 10 pura. 5 tinha e 5 não tinha. Lamparina. E falar de lamparina fala de palavra. Porque azeite não dá só quando o pastor fala que eu vou te ungir como diaconisa. Porque se a unção descer e você não ter a Bíblia dentro de você, não vai fazer efeito de nada. Tem que estar enquadrado dentro do teu chamado. Não só o título, porque muitos têm título, mas não tem a vocação. E Jonas se vocacionou para pregar a palavra. Porque quando nós se vocaciona para pregar a palavra, Deus começa a trabalhar e colocar as coisas no lugar. Mas se a gente não quiser, hoje eu vou para hoje tem consagração. Aí sabe o que acontece? Aí você fala, não vou não, porque eu tenho que arrumar casa, eu tenho que fazer comida. Ah, não vou não, porque tem outra coisa para me fazer, eu vou lá. Aí dá mais prioridade às coisas que você tem que fazer do que a vontade de Deus. Em primeiro lugar, coloca a vontade de Deus. Porque quando a gente coloca a primeira vontade de Deus, buscando o reino do céu, a sua justiça, demais coisas vão ser acrescentadas. Aí você fala, não, mas eu cheguei em casa depois da consagração, aí sempre tem uma pessoa que fala assim, olha, usada por Deus. Liga aí, vamos comprar uma quentinha aqui, vamos comer todo mundo aqui. Aí você, eu nem fiz comida. Ora! Por que Deus faz isso? Porque Deus sempre vai encaixar no desejo que está no teu coração. Se o desejo é bom, compactua com a vontade de Deus, Deus ele deseja. E todos os profetas na Bíblia, ele abre a boca para dizer, porque no Novo Testamento também tem Jonas.
quando Jesus Cristo vem diante dos fariseus e eles pedem um sinal. Porque hoje você vê, né, nos tempos grandes, tudo que eles pedem a Deus é um sinal. Senhor, me dá um sinal, eu quero um sinal, eu quero um sinal, eu não quero sair daqui sem um sinal. Mas sabe o que Deus falou para aquela geração mal? Adúltera, que não daria sinais a não ser do profeta Jonas. Estou pregando Bíblia, não heresia, mas Bíblia, porque o que vai nos alimentar a nossa caminhada é a Bíblia. O que vai fazer o cachaceiro sair da cachaça é a Bíblia, a Escritura Sagrada. O que vai fazer o ladrão parar de roubar é a palavra. O que vai fazer a prostituta é parar de prostituir, é a palavra. O que vai fazer o homem é parar de roubar, matar, é a palavra. Porque foi um culto como esse. Aí tinha uma irmã, eu estava sentado no banco, e tinha uma irmã dirigindo o culto. E meu coração estava deslacerado, sabe, pastor? Coração deslacerado. Aquilo que sai pela boca, aquilo que fica molinho. Meu coração estava assim. E quando veio um moço, na oportunidade, ele começou a chorar. E ele entregava assim para mim: jovem, foi grande o livramento, e muito já livramento que Deus já te deu. Se posiciona, ou senão você morre. E começou a entregar tudo que era da minha vida, que eu estava passando. Porque tem profetas que passam na nossa vida que a gente dá honra. Entende? Por quê? Porque ele entregou tudo que eu estava vivendo. Ele falou: aquela comunidade lá tinha uma guerreira de joelho dobrado. Porque tinha uma guerreira, porque você é fruto de oração, pastor. Ela é fruto de oração. Quantas vezes falam: vamos na igreja? Igreja o quê? Igreja não. Porque não nasceu no berço evangélico, também já conheceu outros lados da vida. E quem conhece outro lado da vida não nasce no berço de ouro. Às vezes, quando Deus marca, ele fica apaixonado. E era como eu. Era como eu. Entrava no quarto. Só a Bíblia, só a Bíblia, só a palavra. Só a palavra, só a palavra, só a Escritura. E no começo da caminhada começava a pregar. E saía tudo errado. Aí que eu chorava. Porque muitas pessoas me criticavam. Porque de tudo você não vai começar sabendo de nada. Mas é um tempo que Deus vai te aperfeiçoando no propósito. E aquela pessoa que te rejeitou é aquela pessoa e vai te chamar para fazer a obra. Do lado dela. E ele falou que tinha uma blindagem de vidro. Uma blindagem de vidro. E essa blindagem de vidro guardava a minha vida. Acerca de quê? Acerca das covardias desse mundo. Porque eu não queria estar no lugar, mas era o Espírito que levava para lá. Porque às vezes é influência. Você chega em casa e não quer brigar, quer bater boca. Mas a influência faz você viver assim. É uma influência. Mas quando você está vigilante com a presença, fala: não, vou se calar. E quando começar, você já fica repreendendo. Está repreendido, Satanás. Entende? Aí ele tem que cair por terra. Aí na hora ele se manifesta e depois cai por terra. Mas quando você abre a boca, a primeira palavra que sair, acabou. Pode sair até o tapa. E tudo, uma briga. Que hoje tem cristão que faz mamão contra cristão. Mas não é com a carne nem com o sangue. É contra os principados e potestades malignos. E falou assim: olha, posiciona hoje. Porque o que você se posicionar, todos vai descer a sepultura. Deus não mata? Mata. Por amor de um escolhido. Por amor de um, Deus tira até a vida daqueles que estão tramando contra a vida desse mundo.
A última vez que Deus, Ele me deu uma pregação, mas não foi uma pregação para uma irmã. A última vez que a irmã ouviu a pregação que Deus, pela misericórdia, me usou, foi dentro de um culto, ação de graça de uma casa. E o culto não ficou ação de graça, ficou ação de desgraça. Sabe por quê? Porque foi rei Ezequias: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E no começo, pastor, do culto da igreja, qual inaugurou a igreja que eu congrego, a irmã estava lá, ouviu o culto. E no meio do culto, a irmã começou a ficar roxa, fartou. No hospital teve reação, depois morreu. Mas antes, a palavra do Senhor foi pregada. O que eu velo, como Deus falou para Jeremias, o que você vê? Jeremias fala: eu vejo uma vara de amendoeira. Jesus falou: viste bem, porque essa é a minha palavra que há de se cumprir. O que eu velo mais na minha vida é a palavra. Porque um jovem que não tem palavra, ele não tem nem cara, não tem nada. Mas tudo que a gente tem que ser é ser palavra. Pastor, eu estou lá varrendo a igreja. Fala e cumpre com a palavra. Porque quando a gente cumpre, sabe o que acontece? Deus, Ele faz na nossa vida e Ele concretiza aquilo que sai da nossa boca. Através do cumprimento. Porque Ele vela com a palavra dEle. Tudo que Deus faz, Ele vela. A nossa vida na tua. Mas, irmão, eu estou fora da palavra. Eu estou fora dos mandamentos. Eu desobedeço mesmo, sou desobediente. Porque se eu desobedecer, eu falo: pastor, desobedeci. Seja sincero. E Deus te honra. Maravilha. Aí vai ficar na disciplina, no banho. Pode ficar. Porque cada vez mais Deus vai fazer, sabe o quê? A sua vida crescer debaixo de uma submissão. Porque tudo nós temos uma submissão. Quando nós estamos na escola, nós temos submissão aos professores. Quando estamos no hospital, submissão médico. Quando estamos na igreja, submissão aos líderes. Porque eu estou debaixo também de uma cobertura que eu faço. Amém? E foi essa palavra que o Senhor colocou na tábua do meu coração. Que Deus possa abençoar. Mas você que deseja de retornar, falar de retornar para quê? Retornar para sentir a presença. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja, mas está afastada. Afastada de quê? Da igreja? Afastada de Cristo. Porque não é aqui que é a igreja, que é o templo. A igreja é aqui, ó. Somos nós. E se nós estamos afastados da vontade de Deus, nós temos que voltar na direção enquanto é tempo. Para Deus Ele fazer a obra. Porque tem coisas que Deus tem que fazer há muito tempo, não faz por falta de posicionamento. Aí você vive um ciclo na sua vida. Aí entra e sai da mesma forma. Em qual sentido? 2022 de um jeito. Aí as mesmas coisas passam em 2023. Porque você não muda. Eu que tenho que mudar. A mudança vem minha. Para que a transformação venha me alcançar, primeiro eu mudo. Porque se Jonas não queria pregar a palavra de Deus, Deus também não queria fazer nada. Mas pelo amor das almas, Deus sabe o que fez? Fez ele passar pelo vento. Porque padece o obreiro, mas a obra não vai padecer. E Deus escolheu você, Jonas. Deus escolheu você, Jonas. Deus escolheu você para uma grande obra.
Porque toda lágrima é preparação. Todo processo é um ponto de exaltação para a sua vida. De exaltação. Que aquilo que parece que perdeu é ganho. Pode chorar, minha filha. Porque não vai ser mais um choro de tristeza. Porque hoje em dia nós aparentemente nós colocamos um sorriso no rosto, mas às vezes por dentro está quebrado. Mas quando eu estou quebrado por dentro, eu falo, estou quebrado. E Deus gosta disso. Aleluia. É a sinceridade. Aleluia. E Deus está trabalhando no meio da igreja. Porque enquanto você está aqui, o anjo de Deus está visitando a tua casa. Está colocando tudo no seu devido lugar dentro da casa. Aquilo que você fala, Senhor, não consigo. Deus, Ele vai por você. Aquilo que sai do teu controle, entra no controle de Deus para Deus fazer. Mas como Deus pode fazer que as coisas estão tudo indo de mal a pior? Mas Deus, Ele pega aquelas coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que sabem. E Deus, Ele usa artimanho para trabalhar. Como Deus usa? É quando você fala assim, acabou. Aí Deus fala, não acabou. Entende? Acabou. Você fala, não acabou. Porque apenas Deus, Ele tem uma obra. E aqueles que Deus chama de maneira nenhuma, Ele lança fora da sua presença. É por isso que o salmista Davi vai dizer para Deus, Senhor, tu me soldaste e me conhece. Porque Jesus me conhece mais do que eu mesmo. E minha oração é assim, de sinceridade. Senhor, o Senhor me conhece mais de mim mesmo. Às vezes a pessoa fala aquilo que aparentemente eu se posiciono, mas eu não sou nada daquilo que a pessoa fala. Eu sou aquilo que o Senhor determinou para mim ser. Aleluia. Me conhece, me soldaste. Conhece meu pensamento, meu deitar e levantar. Porque o deitar e levantar, a gente fala no nosso pensamento. E Deus conhece a intenção do nosso coração. Até aqueles que querem fugir, porque o próprio salmista Davi falou, Senhor, não tem para onde eu fugir da tua presença. Porque se eu ir lá para a profundeza, o cheio do mar, o Senhor vai mandar uma serpente para me picar. Mas se eu botar uma cama lá na profundeza do inferno, o Senhor também está lá. Se eu ir para o alto céu, também o Senhor está. Então para onde eu vou? Eu se rendo. Porque quando a gente se rende, acabou. Aleluia. Sabe por que Deus não faz? Porque você não se rendeu. Aleluia. O que é se render ao Senhor? É falar, Senhor, eu vivo por Ti. Senhor, me leva aonde o Senhor quer. Aleluia. Aí Deus entra para agir, pastor. Aí Deus entra para... Porque tem meios, coisas que Deus faz na rua, nas esquinas, na calçada, nos bairros, nas comunidades, que a pessoa fala assim, mas eu acabei de falar isso. Por que você falou isso? Porque eu falei, porque eu não sei nem o que estou falando. Mas é Deus que toma a tua boca para aperfeiçoar, para falar com aquela pessoa que está precisando. E Deus quer te usar, Jonas. É Jonas, Deus queria usar a boca de Jonas. Sabe por quê? Porque tem bênçãos que chegam na nossa vida. E tem profetas que profetizam a bênção e não chega porque não é de Deus. Mas tem profeta que profetiza a bênção chega, e aquela pessoa vai até o profeta e fala assim, você falou aquilo, e você fica até pasmo. Você, meu Deus, eu falei o quê? Nem lembro. Porque Deus faz você esquecer para... Glória a Deus. Porque é tudo para Ele, tudo por Ele, tudo é toda glória. Você pode levantar a tua mão, você pode dar um brado de glória, porque tudo é para Ele. Glória a Deus. Quando a gente entendemos isso, pastor,
Quando nós entendemos isso, não, o jovem está bonito, mas é os irmãos que me vestem. Tá? Eu tenho uma roupa lá em casa, irmão. Eu falei, amém, escrevi para mim, tá bom. Aleluia. Entende? Porque você vive pelo Senhor. E você entende, se tem hoje, tem. Se não tem, amanhã vai ter providência. Aleluia, Jesus. Entende? Mas tem pessoas, não, tem que arrumar um jeito. No outro dia eu fui para o monte. Em cima do monte tinha uma irmã chorando, como a senhora estava chorando. A senhora chora. Não chora só aqui, mas chora também pela madrugada. Preocupada. E Deus fala, tira a preocupação do teu coração. Porque quando você tira a preocupação, eu entro para agir. Mas quando você começa a remoer isso na tua mente, não tem como eu agir. Aleluia. Porque para mim agir, você tem que descansar. Aleluia. E falar de descansar meio a tribulação é difícil, missionário. Mas Deus está falando assim: enquanto você descansa e esquece do propósito, eu entro para agir ao teu respeito. Porque Deus só age quando a gente tira do nosso coração a preocupação. O pastor falou isso. Às vezes você leva na tua mente, o diabo trabalha em cima daquilo. Aí você prega, canta na igreja, mas está cantando, está pregando na plenitude. Porque fala de plenitude completo. Porque até para me pregar eu tenho que tirar meus pensamentos, tenho que colocar os pensamentos, porque os pensamentos de Deus são maiores. Aleluia. Aí você está cantando aqui, mas está pensando lá na situação, como o culto pode fluir. Não tem como. Tem como. Plenamente. Hoje é primícia. É o culto da primícia. E a primícia é posicionamento. Que não tem como você ir no lugar, Deus fazer você crescer, se você não tem a direção. Eita. Aí eu disse, pastor, sabe por quê? Tem muitas irmãs que vai no mercado comprar alguma coisa aqui. Aí ela vai, mas vai desposicionada. Não faz a lista, não escreve nada. Aí quando entra no mercado, o que eu tenho que comprar? Aí liga para um, liga para outro. Vê aí o que tem na geladeira. Não é? Porque você não tomou. A nossa vida tem que ser organizada. Mas falar de organização, eu larguei tudo, irmãos, para viver, não meu sonho, mas para viver o sonho do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque minha mãe fala assim, meu filho vai estudar, tem o terceiro grau, terceiro ano, terceiro grau. Aí eu fui na escola fazer não consegui nem entrar na matrícula. Aí eu larguei tudo, mas eu larguei para fazer a obra do Senhor. Mas vai requerer da minha vida o estudo. Eu quero fazer, eu quero ser avançado, mas eu ter que ir atrás. Aleluia. Tem que se posicionar. Glória a Deus. Porque às vezes eu quero uma porta de emprego. Irmão, vou dar um breve testemunho, mas vamos ser. Porque quando é de Deus não enfada. Aleluia. Tem que sentir bem. Glória a Jesus. Eu quero uma porta de emprego, não quero trabalhar. Eu estava com um camelô na rua. Eu senti vergonha de vender biscoito amanteigado. Mas eu era camelô do trem. Mas o meu dom é vender, trabalhar. Aí sabe o que acontece? Eu estou no calçadão de Bangu. Eu estava vendendo biscoito amanteigado, goiabinha, descondensado. Aí sabe o que acontece? Aí senti vergonha. O Espírito Santo de Deus falou para mim assim: meu filho, vai para o monte orar. Vai para o monte orar. Vai para o monte orar. E eu falei, amém. Peguei a Avenida Santa Cruz, fui andando, porque andar bem eu gosto. Eu ando muito. Andei de Campo Grande até Bangu. E voltei de Bangu até Senador Camargo. Eu gosto de andar. Caminhada. E ele falou assim, vai para o monte. Aí eu fui para o monte. Mas eu andando na Avenida Santa Cruz, tinha uma galinha preta, uma galinha branca, uma vela vermelha, uma vela preta,
Flamengo. Farinha, Flamengo. farinha. Alguém flamenguista. É, flamenguista. Verdade, meu. Aí, e tinha um nome lá dentro. E Deus falou para mim, tira esse nome. Porque eu vou te levar lá no monte para você orar. Porque tudo, quando você se posiciona, tem um propósito. Eu não sei qual é o nome, Daniele Lourenço, né? Tinha um nome. Tinha um nome lá. Eu peguei aquele nome do Alguidar, levei para o monte para orar. Sem medo, né? Sem medo. Glória a Deus. Aí eu entrei dentro de casa com o nome. Aí eu mandei a minha mãe orar. Mãe, ora aqui. Aí eu tô vendo tudo preto. Eu falei, o capeta. Mas é o poder do sangue de Jesus. Ela começou a se arrepiar. Meu filho, não entra nem aqui com isso. Vai pro monte. Aí eu ia pro monte do Viega. Deus soprou no meu ouvido, não é no Viegas. Que Deus fala com a gente. Tá? Fala no pé do ouvido, no coração. Nós se enchemos da presença. Aí eu fui pro monte, peguei azeite, entreguei aquele propósito. Era uma sexta-feira. Na outra sexta-feira, eu tinha que fazer uma entrevista no sábado. Na sexta-feira, eu fui pro monte. Aí eu estava com a carteira de identidade no bolso. Aí eu entrei dentro do ônibus. E dentro desse ônibus que eu entrei, sentou o pastor do meu lado, começou a pregar no ônibus para toda pessoa, falando alto da palavra. Não muitos já apedrejaram aquela mulher, aí falando. Aí estava entrando no coração do povo. E eu saí, ele desceu em Marechal Hermes, e eu fui para Irajá, para o Monte de Jacó, aqui perto, para o Monte de Jacó. Aí eu comecei a orar, porque eu sou assim, eu sou aquele que habita nos esconderijos. Eu comecei a orar em cima da mulher, aí senti Deus. Aí eu peguei e abri a palavra de Deus. Deus me deu o Deuteronômio capítulo 8, que leva o nosso coração para o deserto para provar. E quando ele falou isso, já me deu aquele gelo no coração, meu coração já começou a ver. Aí veio uma voz, cadê tua identidade? Eu perdi. Porque enquanto eu estava pregando a palavra, a identidade caiu do meu bolso, no ônibus. E ficou no ônibus. E sabe o que aconteceu? Eu fiquei muito preocupado, chorei muito, porque Deus prova. Fala, não tô preparado. Então, não, a gente chora. Aleluia. Mas é chorar para Deus tratar da gente, para a gente ter testemunho para contar. Aleluia. Porque tudo que Deus vai fazer você testemunhar a bênção. Não adianta você entrar doente aqui e sair curado e não voltar para testemunhar. Não, eu tive aqui doente, falar as maravilhas. Aí que Deus vai se agradar e o céu espiritual vai começar a se movimentar. A irmã pensou ali e falou, não, mas tem bênção que a gente não pode contar. Tem experiência que a gente não pode contar. Mas experiência. Aí, no outro dia, eu falei, mãe, minha mãe é pentecostal. Que ela falou assim, meu filho, aonde você colocou? Me trazia mais preocupação. Eu falei, mãe, eu trazia mais preocupação. Porque a pressão se trata de preocupação. Quando você é muito pressionado, e dentro do cenário, você fica, o que eu vou fazer? Eu já perdi. Aí eu perdi. Eu falei, liga para o Poupa Tempo. Não, mas antes disso, perdi. Aí eu fui para a entrevista de trabalho, mas antes eu liguei para o varão, falei assim para o varão, varão, eu posso levar uma identidade velha que eu tenho, porque acabei de perder a minha identidade. Ele acabou perdendo, não dá não. Não, mas traz sim, para ir para trabalhar no McDonald's. Que eu já botei currículo em todo lugar e não deu, não entrou. Porque não é trabalho que Deus quer para mim, é obra.
Entende? Aí eu vou contar, calma, vou encerrar. Minha mãe está falando agora. Você espera, eu sei que você tem que fazer comida dentro de casa. Tem que respeitar. Sabe o que aconteceu? Calma, mano, Deus está trabalhando. Fique em paz, fique em paz. As irmãs tá... Fique em paz. Aí eu fui lá no shopping de Bangu. E quando eu fui no shopping de Bangu, eu fui fazer a entrevista. Eles começaram a ensinar, a pegar meus dados e falaram: qual identidade você tem? Eu falei: essa daqui. A moça: vai no pouco tempo, vai ter que fazer. Aí eu pedi minha mãe para ligar. Quando cheguei em casa, e sabe o que aconteceu? No outro dia, no sábado, que eu fui na entrevista, 2 horas da tarde, mas de noite, no meu Facebook, entra um rapaz chamado Daniel. E ele me ligou com chamada de vídeo. E ele quer falar contigo. Aí sabe o que aconteceu? Vocês estão no mesmo espírito, hein? Aleluia! Glória a Deus! Aí ele falou: me liga. A ansiedade acaba com mistério. E quando eu liguei para ele, ele falou: varão, eu achei tua identidade. Oh, glória! Oh, glória! Comecei a pular, falar em língua no mistério. Aí eu falei: mãe, encerra lá a identidade no poupatempo. Não encerra rápido, porque não pode dar tempo. E eles podem cancelar aquela que está ali. Aí: não cancela não, meu filho, calma, porque eu sou pentecostal também, o coração arde, tem fogo. E quando tem fogo, você é mais agitado. Aí eu fui no outro dia. Aí fiz uma entrevista, aí fui para outra. Aí chegou na outra, o rapaz, a moça falou assim para mim: boa sorte. Aí Deus soprou no meu ouvido e falou: não quero que você trabalhe. Você não vai ficar, você não vai trabalhar. Sabe por quê? Porque mais de 35 currículos que eu coloquei para trabalhar, Deus não quer perder aquilo que tem na sua vida e nem você. Mas Deus, Ele cuida da nossa vida por os mínimos detalhes. Pode ter arroz e feijão, Deus cuida. Sabe por quê? Às vezes Deus deixa só o arroz e feijão porque você não está jejuando. Deus fala isso para mim. Fala assim: eu quero que você jejua. Aí quando fala que eu jejuo, aí Deus, Ele vai deixando faltar as coisas. Deus falou assim para mim, para você ficar mais ligado. Aí quando traz a bênção, Deus traz a bênção, aí também a gente agradece. Porque a gente não agradece só quando está tudo bem, mas também agradecendo quando está tudo mal. Aí quando tem pessoas que é camaleão, tá tudo bem, ele tem uma cor. Quando está tudo mal é outra cor. Muda. Quando está tudo bem, quando dá dia 31 para dia 1º, aí tá tudo bem, tá com aquele sorriso no rosto. Mas quando acaba, começa o dia 10, ela fica amargurada. Por quê? Porque o dinheiro acabou, ainda tem que pagar a conta no outro dia. Mas Deus, Ele é assim, não é assim, pastor? O ser humano é assim, dotado de defeito, dotado de muitas falhas. Mas quando nós se examinamos, nós começamos a prestar atenção na gente, a nos medir e também ver aquilo que está ao nosso redor, o que acontece. E nós precisamos observar, ser observadores, não doutores, e nem julgar a lei, porque aquele que julga a lei já não é mais observador da lei e já está fora do propósito, porque o propósito é observar. Se o teu irmão pecou, se o teu irmão falhou, é você estender a mão para levantar. Mas tem pessoas, pastor, que ele já está lá embaixo, mas pisa e continua pisando. Não. Eita Jesus! Glória a Deus! Milhares de pessoas. Milhares de pessoas entram no Facebook e falam assim: faz um pix para mim, porque eu preciso de R$20
para comprar a fralda para o meu bebê. Eu preciso de comida para comer. Aí bota foto de defunto. É, pastor. Esse negócio está pegando. Obrigado. Mas há poder no sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus fala assim, meu filho, você é próspero. E eu coloquei já que eu sou próspero. Só com R$1 no Pix eu sou próspero. Porque não vou tirar aquele R$1. Vai ficar ali sempre. Porque quando você deixa algo, você guarda algo, Deus ele faz multiplicar na sua vida. Entende? E a obra de Deus não é dinheiro. Mas a igreja precisa ser mantida pelos seus dízimos e as suas ofertas. Glória a Jesus. E falar de dízimo e oferta, pastor, fala, sabe de quê? Eu era camelô da estação de Senador Camará. Não só, ia para todos os lugares, vendendo água, coca, vendendo como camelô. Todas as moedas que caíam do meu bolso, minha mãe pegava e colocava no altar. Aleluia. Porque às vezes você quer salvar a vida do teu filho, às vezes deixa dinheiro jogado, que nem já até esqueceu. Mas aquilo ali vai ser a semente que você vai lançar para a alma dele ser liberta. Aleluia. Porque dízimo e oferta, ele salva, cura e liberta? Sim. Aleluia. Eu creio. Faz a obra Eu creio. através daquilo que a gente coloca no coração. Porque aquela mulher do fluxo de sangue, ela gastou tudo que ela tinha. Que às vezes você gasta tudo que você tem com remédio, com as coisas do mundo. Mas quando você chega na igreja, você deposita no altar. Eu falo isso porque eu sou dizimista. Se entrar R$1, eu coloco R$1. Que não adianta eu pregar e não ser dizimista da minha igreja. Eu tenho que ser dizimista. Né, pastor? Verdade. É mandamento. Se não vou roubar a Deus, eu tenho como eu pregar a palavra ladrão. Verdade. Eu tenho que pregar e também tenho que viver a minha pregação. Para minha alma entrar para o céu. Eu gosto muito de ganhar a alma e também ser salvo por Deus. Não pregar e quando sair daqui frustrado, o que eu falei? Não. Sair daqui alegre. Que Deus fez a obra. Amém? E vou passar para o nosso reverendo pastor. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Que Deus abençoe. Cadê as palmas? Cadê o glória? Dá o glória das palmas. Porque através das palmas Deus ele trabalha. Amém? Que Deus